Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, terça-feira, dia 21 de julho de 2020. Muito obrigada por participarem de mais uma oração em conjuntos. Como sempre, nós todos comentamos, juntos fazemos a diferença, juntos oramos para o bem e para o bom. Sozinhos somos uma energia, claro, mas juntos somos uma usina de energia. E essa energia pode ajudar a energizar o planeta, como nós fazemos, a ajudar as pessoas doentes, a energizar e a fluidificar a água que nós bebemos e que está em todo o nosso planeta, ajudando a melhorar essa vibração, ajudando a melhorar, ficar mais harmonioso todo esse trabalho. Que o planeta está precisando muito dessa harmonia, dessa boa energia para passar por esses momentos tão difíceis que nós estamos passando. E vibrar bem, vibrar bonito, vibrar em prol do bem e do bom ajuda inclusive o corpo nosso corpo e o corpo do planeta a ficarem melhor, não adoecerem. E hoje em dia é muito importante nós estarmos bem sintonizados, bem ligados, com uma vibração bem alta e boa, para nos mantermos bem, né? Ó, quantos bens eu falei, mas é verdade, para a gente se manter bem e sem nenhum problema físico. Vamos fazendo aquele exercício de respirar profundamente, jogando coisas positivas, pensando bonito e soltando lentamente, tirando todas as nossas mágoas, as ansiedades, os nossos anseios, as nossas dúvidas. E fazendo esse exercício, estamos banhando todo o nosso corpo, todo o nosso sistema, nosso sangue, todos os nossos órgãos, de uma maneira melhor, fluidificando, e assim nós também vamos começar a nos conectar com o princípio sagrado de tudo e de todos, o nosso Pai Divino. Vamos nos ligar também com nossos irmãos cristificados, os representantes de Deus nas mais diversas esferas do nosso universo. E vamos nos ligar a todas as legiões angélicas que trabalham aqui no nosso planeta. Mensageria divina, corrente médica, socorrista, de pretos velhos, índios, hindus e caboclos. Nos ligamos com os nossos anjos da guarda, nossos amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva. Agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que a energização do planeta de hoje ele realmente possa produzir o bem. Com a graça de Deus, ele está iniciado. E como muitas pessoas colocando boa noite, boa noite, boa noite a todos. E de novo, muito obrigada por estarmos todos juntos fazendo essa linda oração em prol do bem e do bom para energizar o nosso planeta. Agora o Zé vai fazer a oração, o Pai Nosso da Inteligência, que está na página 237 do Evangelho Eterno. Pai Nosso da Inteligência, Pai Nosso que és o céu, plenitude divina, onipresente, onisciente e onipotente, origem, sustentação e destinação do Espírito e da matéria, dos mundos e das humanidades.
Teu nome é santo, por si mesmo é, acima de opções humanas, felizes ou não. E os teus filhos, quando tiverem desabrochado as lactentes virtudes divinas, e se tornado espírito e verdade, como tu és, disso terão certeza. Em teu reino onipresente, onisciente e onipotente, vigoram a verdade, o amor e a virtude, e, em função de tuas leis eternas, perfeitas e imutáveis, teus filhos desabrocharão as lactentes virtudes divinas e, como unos totais, gozarão de tuas divinas glórias, por ser essa a sagrada finalidade do Espírito. Tua vontade será feita, porque as relatividades de tua mesma manifestação, entenda ou não os teus filhos, ainda inconscientes, tramitam no seio da tua absoluta determinação. Nem só de pão vive o homem sobre a terra, e oxalá ninguém se faça egoísta, usurpador ou cego de espírito, a ponto de, por sua culpa, terem outros a sofrerem a miséria, a fome e a nudez. Que teus filhos, sagrado princípio, deixem de lado os estúpidos religiosismos e sectarismos, venham de fato a conhecer a verdade e praticar o bem, e assim deixem de cometer tantos erros e crimes, pelos quais terão de responder até o último cêntimo. Como em tua divina presença prevalecem o poder, a justiça e a glória, faze, Senhor, que teus filhos assim reconheçam e vivam, para que a terra venha a ser em breve aquela apocalíptica Jerusalém celestial, livre de ignorâncias, crimes e sofrimentos. Porque, Senhor, só assim a tua lei estará sendo vivida, o teu verbo exemplar conhecido e imitado. E os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, terão completa franquia para as tuas legiões angélicas ou mensageiras possam realmente desempenhar a tarefa consoladora, produzindo sinais, prodígios e curas maravilhosas, graças a Deus. Graças a Deus. A Débora Casotti falou o seguinte: novamente aquela equipe interplanetária de luz branca intensa, trabalhando intensamente na cura. Cura, cura, cura. É o que eu vejo, em uma perspectiva bem ampla. Maravilha, maravilha. Bom, nós continuamos o nosso estudo, né? A leitura do Evangelho Eterno de Oswaldo Polidoro, o diagrama celestial. O item 11 nós estamos hoje, está na página 142, né? Então vamos ver o que está escrito sobre esse item. Para fora das 7 faixas, ou dos 7 planos, ou dos 7 céus e suas muitíssimas subdivisões, está o chamado plano crístico. É o dito céu intermundos, reino do puro espírito ou dos espíritos unos, os verbos divinos que constituem a divina ordem providencial. Eles dirigem mundos e humanidades. Há diferenças hierárquicas ainda, mas tudo já é no reino do puro espírito, por demais divino, para que as mentes humanas possam sequer cogitar com acerto. E não estamos ainda dizendo tudo sobre a sagrada finalidade do espírito, da essência que o Espírito Pai é e seus filhos são, e portanto a tais glórias chegarão, que por ora não convém comentar. Respeite cada um em si mesmo e nos seus irmãos a sagrada origem para o quanto antes atingir a sagrada finalidade. Bom, nós falamos do reino do puro espírito
aquilo que nós sabemos que é extremamente limitado, porque nós ainda não atingimos esse grau. Esse grau é um grau de evolução, né? De representação divina, né? São os representantes de Deus. Claro que, como aqui está dito também, né? Então tem as 7 faixas, né? Que tem aí subcrostas, umbrais, céus, e cada uma é dividida em 7, cada uma é 7, 7, 7, 7, tem milhares de faixas, né? E essas faixas, cada espírito que habita nessas faixas é por equidade vibracional. Quando você atinge, você termina a tua jornada e você já está no final da 7ª faixa, já está entrando no Intermundos, você é uma das primeiras posições desse Intermundos. Claro que existem Cristos de planetas, existem Cristos construtores, Cristos de sistemas solares como o nosso, né, que são sistemas de planetas, sistemas de galáxias, e vai crescendo até Cristo de universo. E assim vai aumentando, vai crescendo, mas para você atingir o grau crístico, você já tem de ter os 10 mandamentos dentro de você, vivido, compreendido, praticado, que não é uma coisa difícil de fazer, é o normal de fazer, é a forma que esse espírito cristificado vive, né? Então nós temos muito para entender disso, e a gente sabe que quando a gente atinge o grau de cristificação, o carro da alma, aquele onde tem todas as marcas, que tem as nossas marcas positivas e as nossas marcas negativas, que quando a gente está na carne, é onde o médium vidente olha e vê as marcas das doenças que estão ligados, né? E tudo mais. Quando a gente vê isso, é importante a gente lembrar que esse espírito já não vai ter mais essa ligação, ele não tem mais essa ferramenta para ligar o corpo do espírito, que quando ele vem para a carne, ele vem com uma fagulha só, porque ele já é onisciente, principalmente ele é onipresente no planeta que ele comanda, né? Então, e ele tudo pode dentro desse planeta, porque é ele que comanda tudo aquilo. Então ele não tem, é uma fagulhinha, é só um vestígio do espírito, porque o espírito ele não consegue se comprimir ao máximo, e mesmo assim é bastante difícil para um espírito cristificado permanecer encarnado, porque o tamanho espiritual dele, a vibração dele para um planeta como a Terra é bastante difícil. Ainda nós somos muito materiais. Apesar da física quântica provar que é nosso corpo, assim, a nossa materialidade, a parede, tudo, são sempre vibrações, né, das células, tudo, mas ainda a gente não enxerga isso. A gente enxerga como paredes, como obstáculos, como coisas fechando uma coisa da outra, né? Então, quando um espírito, né, atinge o reino do puro espírito, como o seu Oswaldo colocou aqui, né, é porque ele já se abriu para muitos conhecimentos que hoje nós ainda não temos nem como cogitar, nem imaginamos, né? Existem trabalhos e trabalhos nesse universo, seja para os mundos materiais, sejam para os mundos espirituais. Existem formas e formas de espíritos que estão em evolução, dependendo do tipo de planeta que é, então ele tem formas totalmente diferentes. Existem os espíritos em faixas e faixas e faixas da evolução que são difíceis da gente entender, né? E aí quando começa um espírito que atingiu o grau de cristificação, ele também lentamente ele vai tirando as suas pequenas arestas,
né? Já não são em dívida com a justiça divina, mas são pequenas lapidações. E essas lapidações eles vão criando, eles vão aprendendo, eles vão tomando consciência e vão vivendo elas, né? Vivendo dentro de si como um espírito cristificado e vai se autofazimento, eles vão se fazendo, né? Tomou consciência disso e vai trabalhando, vai burilando isso. Nós temos de nos espelhar com os espíritos cristificados porque eles representam o Pai. Eles ensinam as leis de Deus, eles mostram como nós devemos viver. Mas, acima de tudo, eles mostram como nós devemos nos comportar perante o nosso Pai. Não perante o próximo, eu estou falando perante nós mesmos. Como a gente vai entender a existência de Deus dentro de nós, como nós vamos trabalhar com isso, como nós vamos transmutar as nossas raivas, os nossos erros, os nossos ódios de algumas coisas, né? E como nós vamos colocar o amor, o respeito, o companheirismo, a bondade, entender que se o outro tem problema, é porque ele ainda é relativo. Eu não tenho de ter raiva e ódio porque ele não pensa e não está adiantado. Então é importante a gente entender que quando o Espírito Cristificado ele está nos ensinando, ele ensina tudo, as leis, o processo evolutivo, a criação, mas também o autofazimento, como nós devemos nos comportar, né? Como nós devemos agir conosco mesmo e parar de exigir que o outro seja uma coisa que ainda ele não está preparado, porque o nosso Pai assim faz, o nosso Pai assim age, né? Se ele permite que a gente se vire contra ele, faça um monte de besteiras, mate o filho dele que veio para viver as leis, acabe com eles. Poxa vida, há 2000 anos atrás, João Batista foi decapitado, Jesus foi enforcado, os outros que vieram trabalhar, Jesus enforcado não, foi teicificado, né? Falam crucificado, mas era um T, né? O Pedro, que estava trabalhando também em prol do bem, foi crucificado de cabeça para baixo, e assim por diante. Paulo foi assassinado, ficou preso um tempão e foi assassinado. Todos os que trabalham, né, são assassinados. Por isso então vão matar toda a população planetária terrestre. Não é assim que funciona, né? Ele dá a chance, ele vai mostrando, ele vai ensinando, vai mostrando exemplo, vai mandando outros filhos para outras finalidades, mostrando exemplo, ensinando, e não para. E aí nós vamos nessa idas e vindas, aprendendo para chegar nesse céu, né? No intermundos, no reino de Deus, da ubiquidade. E aí nós vamos ter de ter toda essa paciência do mundo, ter toda essa consciência com amorosidade para tratar a população que ainda não entende. A gente não pode esquecer que Jesus falou, ele estava nos últimos minutos da encarnação, ele falou: Pai, não os condene, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, na realidade, ele estava mostrando que ele não tinha. Ele sabe muito bem que quem faz responde, né? Porque ele representava a lei, ele veio mostrar como se vivia a lei, mas ele mostrou também que ele não era a justiça divina. Justiça divina é Deus, né? E que ele não tinha raiva pelo que fizeram. Imagina, se a gente toma um tomo, se fazem alguma coisa, a gente fica com raiva, a gente fica chateado, né? Quer dizer, e ele sofreu do jeito que sofreu e falou essas palavras. Então a gente tem de entender isso. Claro que ainda não estamos preparados para tanta
tanto estar tão desligado das coisas materiais e dos sofrimentos, mas a gente tem de entender que nós vamos chegar lá. Então é um trabalho que a gente tem de começar a ir, fazer, trabalhar bastante para a gente chegar lá, né? Então, o que eu gostaria de falar era isso. Eles estão pedindo, às vezes eles pedem, outras vezes não, para que eu repetisse o item 11. Então eu vou ler novamente, tá? Para fora das 7 faixas, ou dos 7 planos, ou dos 7 céus e suas muitíssimas subdivisões, está o chamado plano crístico. É o dito céu intermundos, reino do puro espírito ou dos espíritos unos, os verbos divinos, que constituem a divina ordem providencial. Eles dirigem mundos e humanidades. Há diferenças hierárquicas ainda, mas tudo já é, no reino do puro espírito, por demais divino, para que as mentes humanas possam sequer cogitar com acerto. E não estamos ainda dizendo tudo sobre a sagrada finalidade do Espírito, da essência que o Espírito Pai é. Seus filhos são e, portanto, a tais glórias chegarão, que por ora não convém comentar. Respeite cada um em si mesmo e nos seus irmãos a sagrada origem para o quanto antes atingir a sagrada finalidade, né? Então vamos ver aqui os escritos, as mediunidades que passaram para cá. A Ivanir: vi luz dourada e me sinto muito confortável nesse momento, graças a Deus. A Silvia: as Marias, com um trabalho de acolhimento muito grande, aconchegam a todos enquanto falam da necessidade da fraternidade entre todos nós. Nos lembram que precisamos de ajuda sim, mas também todos podemos ajudar. Basta querer e se ligar às legiões do bem e do bom. A Cíntia colocou: pude acompanhar um arco-íris envolvendo o planeta Terra, pude acompanhar crianças brincando, vi também trabalhadores de luz, graças a Deus. A Simone: recebemos um capacete branco com 3 listas coloridas em cima. A vibração das cores dessas faixas indica o tratamento energético que receberemos durante a oração. Música clássica e um coral de vozes maravilhosos. Ela continua: vejo uma imensa escada e visualizo cada um de nós em degraus diferentes. No topo dessa escada, no meio de uma luz intensa, uma mão branca nos esperando. Bonito. A oração do Pai Nosso e entoado em várias línguas ao mesmo tempo. Muito lindo. Então, graças a Deus, né? Vamos começar agora com as energizações, né? Que é importante. Hoje vamos começar com a energização das águas. Então, todos com seus copos de água, suas jarras, né? Vamos pedindo a Deus e às legiões angélicas que energizem as águas de nossas casas, copos, jarras, caixa d'água, que cada um receba aquilo que precise para tomar, seja para sentimentos, seja para doenças, seja para melhora de conhecimento, para ajuda. Vamos pedindo a Deus que as águas de todo o planeta, das nascentes, das fontes, das represas, dos rios, lagos, lagoas e mares, das geleiras, das nuvens, das chuvas, todas as águas sejam energizadas, as águas que estão compostas com o nosso planeta, com o material do nosso planeta. Não podemos esquecer que somos 70% água, aproximadamente.
Vamos pedir a energização de todos os nossos corpos, a parte da água dos nossos corpos, os corpos dos animais, das plantas, das flores, das árvores, das pedras, das terras. As águas que trabalham no astral, que a espiritualidade usa em prol do bem e do bom. Vamos agora num lugar mais elevado. Vamos começar a pensar em nossas casas, limpezas das nossas casas, dos ambientes públicos que frequentamos, das ruas, das casas dos nossos amigos, e expandindo isso para todas as casas do planeta, todas as construções do planeta, todas as habitações, todos os ambientes de trabalhos, de ensinos, bibliotecas, ambientes de lazer. E enquanto isso, o Zé vai fazer a oração ao Espírito Santo, que está na página 263 do Evangelho. Oração ao Espírito Santo, ou mensageria divina. Ao sagrado princípio nos dirigimos, como o Pai amantíssimo que é, rogando suas divinas bênçãos para todos os seus filhos, que se entregam à verdade, ao amor e à virtude, objetivando a própria melhora e a dos seus irmãos em origem, processo evolutivo e sagrada finalidade. Ao nosso Senhor Jesus Cristo apelamos como celeste batizador em revelação que é, para que determine e abençoe o trabalho de todos aqueles espíritos que, compenetrado na verdade, do amor e da virtude, funcionam como servidores do bem e do bom, procurando beneficiar os irmãos com as maravilhosas dádivas da assistência espiritual. E a vós nos dirigimos, legiões do Senhor, prometendo cumprir com os nossos deveres para com a lei de Deus e o divino exemplo de Jesus Cristo. Portanto, acima de religiosismos, de sectarismos, de truncações e inibições humanas, a fim de virmos adorar a Deus em espírito e verdade. De vós esperamos, consequentemente, toda aquela assistência que esteja enquadrada nos santos desígnios de Deus, ensino para os que desejam aprender, verdade para os que pretendem ser livres, amor para os que prezam fazer o bem, revelações para os que auguram as verdades eternas, perfeitas e imutáveis do nosso Pai Divino, virtude para os que desejam combater seus próprios vícios, amizade para os que sentem vontade de praticar a bondade, certeza para os que duvidam da sagrada paternidade, trabalho para os que carecem de progredir, renúncia para os egoístas, ternura para os violentos, saúde, paz e ventura a todos os que fizeram por merecer, porque vós sois os distribuidores de Deus, através da exalta autoridade do Cristo planetário. Graças a Deus. Graças a Deus. E nos unindo com aqueles nossos irmãos trabalhadores da energização do planeta, que fazem isso incansavelmente, todos juntos, vamos agora pedir bênçãos para todos os hospitais, locais de cura, não só do Covid, mas de todos os problemas, nas casas das pessoas que têm pessoas adoentadas com problemas sérios e que têm medo de ir para o hospital, que estão sendo tratados em casa. Então vamos pedir bênçãos divinas e a cura àqueles que podem,
um aconchego para os outros, aquilo que cada um mereça para que recebam. Vamos pedir forças e oportunidades a todos os trabalhadores da área médica, sejam espirituais, sejam na parte física, que cada um receba aquilo que precisa, as ferramentas necessárias para o trabalho, que os médicos da carne sejam bem intuídos para os melhores tratamentos. Pedimos bênçãos para todos os doentes, essa energização. Pedimos forças para que as legiões de pretos velhos, índios e caboclos façam as limpezas desses locais, retirem os espíritos que estão ali atrapalhando, que as socorristas trabalhem no cardíaco de cada um desses nossos irmãos e que depois ajude ao recolhimento os espíritos que ali deveriam ser retirados desses locais de sofrimento, de dor, de angústia, de medo pela incerteza. Que os trabalhadores da mensageria divina organizem tudo isso, essa união de trabalhadores sempre em prol do bem e do bom. Juntos, nessa oração, vamos energizar o nosso planeta, pedindo bênçãos àqueles que estão retornando da carne e pedindo bênçãos e oportunidades para a nova encarnação para aqueles que estão chegando à carne. Pedindo bênçãos divinas no nosso planeta, a todos aqueles que estão sofrendo males físicos e espirituais. Pedimos bênção divina a todos os nossos irmãos que estão trabalhando na linha de frente, ajudando em prol do bem e do bom o seu irmão, de qualquer área. Pedimos bênçãos divinas para muitas oportunidades, para os cientistas, para os vanguardeiros, para mostrarem um melhor caminho, para abrirem os caminhos para a evolução do planeta. Pedimos muitas bênçãos para todos os dirigentes do planeta, que trabalhem mais em prol da coletividade, menos da individualidade, que entendam que a união faz a força e que todos somos irmãos, independente de credo, de cor, de sexo, de nada. Em essência, somos todos filhos de Deus iguais. Não existe diferença. E agora vamos fazer aquele pedido coletivo que sempre fazemos. Vamos energizar todos os reinos, mineral, vegetal, animal, até atingirmos ao topo do animal que somos nós. Vamos jogar muitas bênçãos divinas, muita imantação, para que isso possa permanecer, ficar bem cravado em cada célula do nosso planeta. Vamos pedir bênçãos divinas no reino espiritual em todos os céus, do menor ao maior. E juntos vamos abraçar o nosso planeta, jogando muito amor, vamos jogar respeito, vamos passar essa vontade de evolução, de crescimento, com amor, com união, com determinação, com responsabilidade.
todos joguem esse amor da melhor forma possível, de dentro para fora, de fora para dentro, que atinja todo o planeta e todos os seus filhos encarnados e desencarnados. Então, mais uma energização, é importante isso, para fortalecer e para marcar essas energias positivas. A Silvia colocou muitas ervas sendo maceradas, extratos sendo retirados e com eles estão fazendo remédios e vacinas para muitas doenças. Esse conhecimento está sendo passado para muitos cientistas e médicos. A Mônica, milhares de pontos de luz nas cores verde e roxa. Vamos agora voltando para as nossas casas, revigorados, prontos para mais um dia. Toda essa energia maravilhosa que nós recebemos, não joguem fora, pensando negativo, abaixando a vibração. Fiquem bem ligados à espiritualidade, fiquem pensando bonito, entendendo que todos têm de trabalhar em prol do bem e do bom. Vamos partindo para o final do nosso trabalho, voltando para as nossas casas. Vamos agradecer a todos os nossos amigos encarnados e desencarnados que tanto nos ajudam para vivermos aqui na Terra, para termos aquela cada um avisando uma coisa, um ajudando em cada um, para todos crescerem. Vamos agradecer aos nossos anjos da guarda, companheiros de jornada evolutiva. Agradecemos as imensas legiões de pretos velhos, índios, hindus, caboclas, socorristas, os médicos, a mensageria divina. Vamos agradecer aos nossos irmãos cristificados e principalmente porque sem Ele nada existiria, nem nós mesmos, ao nosso Pai Divino, o princípio sagrado. A Mônica colocou muitas luzes verdes e douradas. O Jean, luzes roxas. O Sampaio, graças a Deus pelas oportunidades de trabalho, que possamos sempre estar em estado de oração e vibrando amor. Todos nós agradecemos pela oportunidade. Muito obrigada. Você também, Valdir. E a última oração linda e maravilhosa, pequena, mas tão profunda, o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus não é palavrórios. O reino de Deus não é fingimentos. O reino de Deus é verdade conhecida. O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está em cada um. A cada um compra desabrochar. Há uma sagrada finalidade para tudo. Aprenda com o Evangelho Eterno. Vide Apocalipse 14, versículo 6. Graças a Deus. Graças a Deus. Só lembrando que amanhã, no Divinismo, às 14h30, a Érica e o Jorge fazendo o trabalho de energização do planeta.
E nós, às 20 horas, vamos continuar fazendo esse trabalho que fazemos de segunda a sexta, aqui no Divinismo Perdizes. Nós temos todo o material, os livros, as orações, livretos e folhetos no www.divinismoperdizes.org. Podem abaixar, estudar, ler, está aberto para todos. Tá? O mais importante é estudar, o mais importante é evoluir, é se conhecer, né? Então, com a graça de Deus, esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem e no aguardo de novas oportunidades, com a graça de Deus, a oração de hoje está encerrada. Muito obrigada. A Adri colocou energias nas mãos, tem muitas pessoas dizendo graças a Deus e agradecendo, e nós temos de agradecer mesmo. Foi maravilhoso, atingimos um nível de energização lindo, graças a Deus. Juntos fazemos a diferença. Muito obrigada a todos, gente. Muito obrigada. Até amanhã.